por nós, para o nosso encontro aqui. Eu habilito seu som aqui, a gente já... Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ok. Acho que falar mais alto. Tá bom o som? Isso, agora sim, muito bem. Melhorou? Muito bom. Melhorou? Isso. Então tá bom. Vamos orar então. Por favor, Martins. Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado por esse dia. Obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas, Pai. E obrigado porque nós temos a oportunidade de estar junto, mesmo que distantes fisicamente uns dos outros, mas nós podemos nos ver, podemos ouvir a tua palavra, podemos nos consolar com a tua palavra, Pai, e principalmente ter esperança na tua palavra, Pai. Amém. Que esse momento seja um momento onde a gente possa, ouvindo o que o Poquivic vai pregar para nós, vai trazer essa mensagem bíblica, que a gente possa manter a esperança em Ti, Pai, sabendo que as coisas que acontecem aqui são passageiras, que nós somos peregrinos, Pai, e que o nosso mundo não é aqui. Nosso mundo é junto contigo no céu, Pai. Sim, Deus. Portanto, nos dá essa oportunidade, que isso possa trazer esperança, trazer tranquilidade, trazer paz do Senhor para as nossas vidas. Que seja um momento realmente muito gostoso. Dessa forma que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos. Nós somos escolhidos por Deus, santificados pelo Espírito Santo, e nós somos redimidos por Cristo, pelo seu sangue, nós somos purificados. É uma grandiosa obra da qual nós fazemos parte. Começamos falando sobre isso no meio da semana. E essa salvação, queridos, é o que nos motiva a uma vida de adoração a Deus. E ao mesmo tempo, essa salvação é que nos fortalece diante das tribulações da vida. Então nessa carta que nós estamos lendo, a carta de Pedro, ela tem orientações, ela tem exortações para que a gente tenha uma resposta cristã, uma resposta correta nessa pressão que o mundo exerce, que essa sociedade mundana muitas vezes nos impõe, enquanto nós caminhamos em direção à nossa vida celestial. Então esse é o desafio, é por isso que a gente está lendo essa carta, porque nós temos uma pátria, nós temos um lugar junto do nosso Deus. E até chegar lá, a gente vai passando por essas tribulações ao longo da nossa vida. Então a gente vai ler, eu vou ler para vocês aqui a carta de Pedro, né? Capítulo 1, dos versículos 3 a 12. Eu vou tentar até colocar aí na sua telinha aí, ver se você consegue ver, tá? Ok? Então a gente vai observar aqui a partir dessa leitura aí, para todo mundo ler na mesma versão. Então, diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram,
os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou qual as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado é que cortou o meu pedacinho aqui, gente. Desculpa aí, tá? Deixa eu ler aqui. Por aqueles que foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar. Então ficou atrás da imagenzinha aqui, por isso que eu perdi a palavra céu. E ela é muito importante aqui na nossa meditação. Muito bem, queridos, então nós temos essa descrição que o apóstolo Pedro faz. E aí nós temos então que observar algumas coisas bem importantes nesse texto. E eu queria que você acompanhasse aí. Esse trecho, então, ele fala acerca da nossa grandiosa salvação. Irmãos, o texto começa dizendo que nós fomos salvos por causa da misericórdia de Deus, conforme diz aí o versículo 3. Bendito seja Deus e Pai nosso Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, irmãos, foi a misericórdia do Senhor, foi pura misericórdia de Deus. E aí Ele nos regenerou. E essa palavra é muito importante porque ela fala acerca de uma mudança de vida, uma mudança radical. É um gerar de novo, é um novo nascimento. Então a ressurreição de Cristo, como ele coloca aqui, de acordo com a ressurreição de Cristo, é ela que nos assegura esse nascimento, esse novo nascimento sobrenatural. Isso é ser salvo, é passar por essa experiência sobrenatural da regeneração realizada por Deus. Então, e quando nós somos salvos, esta salvação nos oferece incentivos espirituais para a gente reagir então de modo correto diante das circunstâncias da vida. Quando nós somos salvos, nós temos que reagir baseados em nossa salvação e não na circunstância que nos envolve. Então nós somos desafiados a olhar para Deus, para esse Deus Salvador, e aí reagir então adequadamente. E quando a gente olha para esse texto, a gente observa algumas bênçãos dessa salvação. Queridos, o fato de sermos salvos traz para nós algumas virtudes, algumas bênçãos, e estas deveriam nos impulsionar, nos motivar a nossa vida cristã. E quais seriam essas bênçãos? Nós podemos observar aí no versículo 3, quando ele fala que ele nos regenerou para uma viva esperança. A primeira bênção é essa, querido. Nós temos uma viva esperança. Nós temos uma vida nova, fomos gerados por Deus, mas agora nós temos uma viva esperança. Nós desejamos agora, queridos, esperamos o céu, esperamos a glória, esperamos a presença eterna de Deus, esperamos estar na presença dele para sempre. Então, desejamos também uma vida sem sofrimento, desejamos uma vida de eterna alegria, desejamos a presença de Deus. Isso é tudo que nós queremos, então essa é a nossa esperança. Lembra que Jesus certa vez falou para os seus discípulos: vou preparar-lhes lugar, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Queridos, que esperança nós temos. E é esta esperança que Pedro quer que cada um dos seus leitores, e que a palavra de Deus quer que cada um de nós hoje tenha em nossas vidas. E logo na sequência, depois de falar sobre a esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele fala para uma herança incorruptível. E ele vai falar agora acerca de uma herança, queridos, outra bênção que nós temos pelo fato de sermos salvos, é uma herança que Deus guardou para cada um de nós. E quando a gente está falando da herança, essa herança bíblica, ela é uma herança diferente de tudo aquilo que a gente vê aqui neste mundo, nessa terra. É como se fosse feito um testamento no céu e nós fôssemos inclusos nesse testamento divino. E ao falar então acerca dessa herança, ele descreve com algumas palavras. Quando ele fala, por exemplo, que esta herança ela é incorruptível.
ela é indestrutível, ela não vai sofrer os efeitos da ferrugem, nada vai acabar com ela. Outra coisa que ele fala também, fala que ela é sem mácula. Queridos, é uma herança pura, é uma herança livre de contaminação. E por fim ele diz que é uma herança imarcessível. Significa, queridos, que esta herança ela não deteriora, ela não perde o seu valor, ela não murcha, essa é a palavra imarcessível, ela não murcha, ela não desaparece, como as coisas deste mundo, as glórias deste mundo, as riquezas deste mundo, tudo nesse mundo passa. Mas o salvo em Cristo Jesus tem uma herança que não perece, uma herança que está guardada para cada um dos seus no céu. Meus irmãos, quando Pedro escreveu isso, os crentes estavam passando, como a gente leu lá no início da sua carta, por uma dispersão. Então muitos deles perderam suas casas, perderam seus bens, alguns perderam seus animais, então eles perderam coisas. E diferente daquela época, não havia auxílio do governo, né? Eles tinham que se virar. Agora Pedro diz para eles, vocês são salvos. E independente do que acontece neste mundo aqui, você tem uma herança guardada no céu. Então, meu querido irmão e irmã, eu não sei, né, o que você tem neste mundo aqui. E de repente você não tenha nada, você não tenha muitas coisas. Mas o que a palavra de Deus quer dizer para nós é o seguinte, nós temos uma herança guardada para nós no céu. Uma herança que não se perde. E mesmo que venhamos a perder a vida, isso não tira de nós a herança que é guardada por Deus. Então isso nos faz prosseguir diante das adversidades. E outra coisa muito legal que ele fala logo na sequência, quando ele fala reservada para vós outros no céu, ele fala no versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus. Meus irmãos, esta é uma outra virtude que nós temos pelo fato de sermos salvos. Uma proteção poderosa de Deus, somos guardados pelo poder de Deus. Você receberá a sua herança. Tá? Eu não sei se a verba do governo vai conseguir chegar para todos os necessitados. Mas aquilo que Deus tem reservado para você vai chegar para você. E você vai receber a sua herança eterna, gloriosa. Porque Deus não só guarda para você lá, mas Ele guarda para você enquanto você vai em direção a esta herança. E é interessante que essa palavra, guardados pelo poder de Deus, é uma palavra de origem militar. É a ideia de realmente pôr guarda em volta, de pôr uma segurança, de proteção, de defender. Então você imagina que Deus está protegendo a sua salvação, você é guardado por Deus para que você chegue no seu destino de maneira segura. Ok? Então, meus irmãos, isso faz-nos pensar o seguinte, que esse Deus nos guarda, nos salva pelo seu poder, poder esse que ressuscitou Jesus até aquele dia. Então nos faz pensar uma coisa muito, muito, muito importante, que os apóstolos defendiam muito, a segurança de salvação que nós temos em Cristo Jesus. Porque se a salvação ela depende do crente, meus irmãos, ninguém será salvo. Seria um perde-ganha diário. De manhã eu estou salvo, durante o dia eu vou perdendo a minha salvação. Eu peco, perco. Eu confesso, eu ganho. Se fosse nessa base aí, queridos, ninguém seria salvo. Então ninguém é guardado pela sua própria força, ninguém é guardado pelas suas próprias condições, mas são guardados pelo poder de Deus. E pela fé, queridos, nós somos guardados pelo poder de Deus, pela fé. Como diz o texto bíblico, é essa fé, queridos, que Deus, mediante a fé, é por meio da fé. Não é porque eu tenho fé que eu sou salvo. Não, queridos. Eu sou salvo porque Deus me salva e Ele me leva salvo até o meu destino final. E eu creio nisso. Então a minha parte é crer. A fé, na realidade, é o meio pelo qual eu recebo essa bênção de Deus. Não é a causa. Tem gente que fala assim, mas eu tenho muita fé em Deus. Eu já estou até salvo, porque eu tenho muita fé em Deus. Não. Não depende da pessoa. Depende do Senhor. Tá? E nós precisamos crer nele. Ou seja, e até mesmo quando nós cremos, lembramos lá aquilo que Paulo fala aos Efésios, até a fé é dom de Deus. Então tudo realmente vem dele.
Então, queridos, nós temos uma esperança, nós temos uma herança que está guardada, nós somos guardados por essa proteção poderosa pelo próprio Deus. Aí quando o texto ele vai na sequência, ele fala assim, mediante a fé, para a salvação a revelar-se no último tempo. Aí alguns podem ficar com dúvida, como que a salvação então, se nós somos salvos, ela vai se revelar no último tempo? A gente precisa lembrar que a salvação ela tem alguns aspectos. Um aspecto da salvação é que nós somos salvos. Passado. Pela justificação, nós fomos livres da culpa do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas nós estamos sendo salvos. No dia a dia, nós lutamos contra o domínio do pecado. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses que a gente tem que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então esse é o processo de santificação. Mas também a palavra de Deus, como fala aqui, a revelar-se no último tempo. A salvação ela tem um aspecto que é futuro. E como a gente vê também o apóstolo Paulo lembrando que quando nós recebemos a nossa herança, quando nós formos transformados, nosso corpo vai ser imortal, incorruptível. Isso vai acontecer lá na frente, na segunda vinda de Cristo. Então essa é a nossa glorificação, que ela já começou sim na cruz, mas ela vai ter a sua concretização na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, isso aqui, essa é a nossa salvação. E além disso tudo, veja só o que ele fala que essa salvação produz em nós. Quando ele fala no versículo 6, nisso exultais, ou seja, nessa salvação, queridos, nós temos que exultar. Temos que vibrar com isso, temos que nos entusiasmar com isso, temos que nos alegrar com isso, porque somos salvos. Nós temos que ficar sem palavras diante da salvação que Cristo nos oferece. Agora é fato, irmãos, que mesmo sendo salvos, mesmo passando por esse momento de alegria, de euforia na presença de Deus, nós também passamos por momentos difíceis. Que é o que o próprio texto do versículo 6 fala. Que, embora no presente tempo a gente tenha que passar por tristeza. Então, irmãos, crentes fiéis também passam por momentos de tristeza. E não é um contrassenso. O crente ele exulta, ele se alegra, como Paulo lá na prisão, né, junto com Silas, foram açoitados. E o que eles fizeram? Eles começaram a louvar a Deus, eles cantaram ao Senhor, eles bendizeram o nome do Senhor. Então estavam alegrando-se por fazer parte da obra de Deus. Mas a gente passa também pela adversidade, passa pela tristeza. Pedro reconhecia isso naqueles irmãos, a palavra de Deus reconhece isso na sua vida. Passamos, irmãos, sim, pelas adversidades. Agora temos que lembrar que Deus muitas vezes vai usar isso para o nosso bem. Deus está olhando para o nosso processo de santificação. Até chegar lá no céu, até chegar na glória, a gente vai sendo preparado para este lugar. E aí a gente observa algumas coisas quando ele fala aqui nesse versículo 6, ele fala, embora no presente tempo, por breve tempo. Sabe o que isso mostra, irmãos? Que as provações virão. Mas uma coisa é importante a gente pensar acerca das provações. Elas têm um tempo determinado. Tá? Ou seja, um dia vai passar. Assim como essa quarentena, assim como esse tempo, um dia vai passar. Ok? Então as provações são instrumentos pedagógicos de Deus para nos ensinar. E tem um tempo reservado para isso acontecer. Outra coisa que o texto fala, também ele fala por breve tempo, se necessário. Meus irmãos, tem vezes que a gente precisa passar pela provação. Outras vezes não precisamos passar pela provação. Tá? Então quando a gente está meio precisando fortalecer a nossa fé, Deus às vezes vai mandar umas provações para falar assim, irmão, vamos ficar firme aí, vou solidificar a sua fé. E aí a provação vem para nos solidificar a fé. Então, se necessário. Então tem aqueles tempos especiais com Deus e que Ele sabe que precisamos e Ele vai enviar então a sua aprovação. Tá? Não é por causa disso que a gente vai falando, né? Fazer oração assim, pode mandar que eu estou aqui só pronto para receber, né? Não é isso, a ideia é, se Deus achar por bem, Ele vai fazer. E outra coisa que o texto fala também, que
se necessário, contristados por várias provações, várias. Meus irmãos, então elas vêm de diversas maneiras, elas acontecem em nossas vidas, elas são variadas. E Deus ajusta cada um para cada momento, para o tipo de força que a gente está, para aquela situação que a gente está passando. Meus irmãos, Deus trabalha individualmente com cada um de nós. E Ele sabe exatamente o quanto a gente é capaz de suportar. Tá? Então esta é a palavra que nós vemos acerca das provações. Mas essas provações, elas jamais deveriam tirar de nós a alegria que nós temos da nossa salvação. A nossa provação, ela é transitória. Ela vai passar, ela vai acabar. Mas a nossa salvação, ela é eterna, assim como a nossa alegria é eterna. E aí veja só, lá no versículo 8, ele fala acerca de que não havendo visto, né, eles não viam a Cristo, o a mais, né? O qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Meus irmãos, nós não vemos a Cristo fisicamente, mas nós veremos, ok? Nós veremos um dia. E aí nós devemos ter, então, isso vai ser a nossa maior glória. A nossa visão, então, deveria estar nesse encontro com Jesus do que na situação que nós estamos vivendo. A gente deveria ter no coração uma expectativa tão grande com a chegada de Cristo, que isso nos impulsionasse a fazer a vontade de Deus cada dia, com alegria no coração, por saber que o nosso encontro está chegando. Então, meus irmãos, essa alegria indizível, como ele diz aqui, cheia de glória, uma alegria indizível é uma alegria sem palavras, a gente não consegue descrever essa alegria. Deixa eu dar um exemplo para vocês do que poderia ser uma alegria indizível num tempo como esse que nós estamos vivendo. Imagina você, um estudante de biologia, de medicina, enfim, que está ali pesquisando a cura contra o Covid-19. E esse camarada encontra a vacina. Como é que você acha que esse cara ia reagir? Ele ia falar, beleza, gente, eu achei. Ou ele ia sair contando para todo mundo, o coração cheio de alegria. Quando a palavra fala exultais, ela repete duas vezes essa palavra, é essa a ideia, queridos. É uma alegria, é alguma coisa que toma a nossa vida, que nos arrebata, que nos faz, de certa forma, vibrar com aquilo. É mais ou menos, né, a questão do torcedor, quando lá no final do campeonato, o seu time, aos 45 do segundo tempo, faz um gol que vai dar o título. Como que ele vai fazer aquele grito de gol, né? Gol. Ou ele vai gritar, ele vai vibrar, ele vai pular, ele vai abraçar todo mundo. Essa é a ideia do exultar. Queridos, a gente precisa exultar na salvação. Se tem uma coisa que tem que trazer alegria para a nossa vida, é a nossa salvação, o nosso encontro com Jesus. A gente tem que realmente pôr o nosso coração, encher o nosso coração com isso. E Covid vai ficar para lá, as coisas desse mundo vão ficar para trás. Nenhum aborrecimento a gente vai levar, vai ficar tudo aqui. Então a nossa alegria de fato, queridos, é por isso que é uma bênção a gente ser salvo, e essa bênção nos traz uma alegria indizível. E a outra virtude que ele fala, aí voltando novamente para o versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, mesmo aquele ouro que foi apurado pelo fogo. Então, meus irmãos, esse tempo é um tempo de ter fé, não é verdade? Só que ter fé, vamos lembrar que até o diabo tem fé. A palavra de Deus fala que o diabo crê e estremece, então ele tem fé também. Então não basta apenas ter fé. A questão é fé em quem? E que tipo de fé nós temos? E aqui a palavra de Deus fala de uma qualidade de fé que Deus quer que nós tenhamos, que é uma fé preciosa, muito mais preciosa do que o outro. E é uma fé também que ela tem que ser provada e aprovada. Então, meus irmãos, uma fé provada, ela revela o seu verdadeiro valor. Uma fé não provada, ela não mostra o quanto ela é valiosa. Então, de certa forma, queridos, passar pela aprovação faz parte do plano de Deus para purificar, para trabalhar a nossa fé, para fazer com que nós tenhamos uma fé preciosa no Senhor.
Ok? Então o teste vai mostrar se a nossa fé é valiosa ou não. É a provação que vai mostrar o valor da nossa fé. E uma vez que a gente tem essa fé aprovada, a prova da nossa fé, como diz Tiago também, vai mostrar então que nós temos uma fé preciosa, cara, preciosíssima, valiosíssima diante do Senhor. Então, queridos, sem provação não há fé preciosa. Então a provação é necessária. O tempo que a gente está passando faz parte, ok? Então quando a gente olha para isso, fala, Senhor, tá bom. Por isso que Tiago fala que a gente tem que passar por esses momentos com alegria. Porque a gente sabe que Deus está produzindo alguma coisa boa em nossas vidas através dessa fase. O que Deus quer de nós é uma fé autêntica, uma fé preciosa, uma fé que vai resultar em louvor e glória a Deus. O fim da nossa fé, queridos, é a salvação da nossa alma. Quando Jesus Cristo voltar, a gente não vai precisar mais ter fé. Por quê? Porque a gente já vai estar vendo Ele, a gente vai se encontrar com Ele, estaremos com Ele para sempre. E é interessante que esta fé, como ele fala no versículo 8, né? A quem, não havendo visto, há mais. Isso é um reflexo da fé muito interessante. Vocês, alguém aqui viu a Cristo fisicamente? Eu imagino que não, tá? Mas nós amamos, né? Nós amamos e queremos fazer a sua vontade, queremos agradá-lo, queremos viver para Ele. E aí mesmo que nós o tenhamos visto com os olhos naturais, nós temos um amor tão especial por Ele, que se Ele pedir, por exemplo, a gente amar pessoas que a gente não gosta, a gente é capaz de amar, a gente é capaz de orar pelo que persegue, a gente é capaz de fazer o que Ele pedir, por quê? Porque a gente ama. Então, queridos, é essa fé que o Senhor quer que nós tenhamos nele, nesse tempo de adversidade. Aí a gente conclui aqui o trecho que o apóstolo Pedro escreveu com os impactos dessa salvação, essa gloriosa salvação que traz para a gente tantas bênçãos, tantas virtudes. Veja só o impacto que ela tem a partir do versículo 10, quando ele fala assim, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Meus irmãos, os profetas, eles investigaram, eles inquiriram, ou seja, eles foram atrás, eles quiseram saber acerca do plano de Deus, eles investigaram, eles queriam identificar quando Cristo viria ao mundo, quando Cristo sofreria, quando que ele retornaria, quando que ele viria em glória. Eles estavam buscando essas informações lá no passado. E o Antigo Testamento tem várias informações acerca do Messias. E eles sabiam então do sofrimento do Messias e eles sabiam da glória do Messias. Eles não sabiam quando que isso ia acontecer. Tanto que é mais ou menos o seguinte. Imagina duas montanhas enfileiradas. Você tem uma na frente e outra atrás. E você sabe que tem uma montanha aqui e tem outra distante atrás dela. Agora nós não sabemos o que se passa entre uma montanha e outra. Então é esses detalhes que os profetas do Antigo Testamento eles não tiveram. Eles sabiam acerca de Jesus, eles sabiam da sua vinda, eles sabiam da sua glória futura. Mas eles não sabiam desse tempo que estava entre as duas montanhas. E esse tempo, querido, diz respeito a nós. Esse é o tempo da igreja. Esse é o tempo em que o Espírito Santo foi enviado. Esse é o tempo do corpo vivo de Cristo atuando na terra. Esse é o tempo em que Deus salva judeu e gentil e faz deles uma só família. Então era isso que os profetas queriam identificar e não puderam, mas nós já vivemos isso. E olha só, meus irmãos, nós temos muito mais conhecimento acerca do plano de Deus do que os profetas tiveram. Porque a gente vive essa realidade hoje com a presença do Espírito Santo de Deus, não só no nosso meio, mas na vida de cada um de nós. Então, queridos, e outra coisa muito legal quando a gente vê isso aqui, a palavra de Deus falando, investigando atentamente, versículo 11, quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam coisas que agora foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Tudo aquilo que os profetas investigaram foi pregado para cada um de nós. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, desvendado. O mistério foi desvendado.
e ele foi entregue a cada um de nós. Aquilo que os profetas almejavam ver, queridos, nós temos a oportunidade de presenciar, de perceber aquilo que Deus fez. E Pedro, ele termina de uma forma assim tão grandiosa, porque ele fala só, imagina o profeta, ele querendo saber quando que vai acontecer, quando Cristo vai vir, quando vai acontecer a sua glória. Isso foi pregado, tanto que o Antigo Testamento serve para a nossa exortação, para o nosso consolo, para o nosso ensino. Mas ele diz mais que o impacto da salvação não foi apenas na vida dos profetas, mas também nos anjos. Porque ele fala assim que os anjos, essas coisas que os anjos anelam perscrutar. Meus irmãos, é como se os anjos ficassem pensando e olhando o plano de Deus e falando, quando que vai acontecer a próxima etapa? O que virá agora? O que será pela frente? E Deus desenrolando esse plano maravilhoso ao longo da história, que os profetas tiveram alguma noção, que nós vivenciamos e que os anjos, desde a eternidade, assistem com Deus a esse desenrolar da história. E eles não têm a visão do futuro. Deus sabe o futuro, mas o anjo não. Então ele fica imaginando ali, querendo entender os detalhes, quando que tudo isso vai terminar, quando que essas pessoas que foram salvas, de fato, vão se encontrar e estar com Cristo para sempre. Meus irmãos, são essas coisas. Maravilhosa. Isso é ser salvo. Esta é a nossa salvação. Então a gente tem que olhar para isso, para essa esperança, essa herança, esse poder que nos guarda, essa alegria que nós temos em Cristo, essa fé que Deus está trabalhando em nossas vidas, saber que a gente faz parte de um grandioso plano, saber que anjos que querem saber detalhes, como Paulo fala aos Efésios, é como se eles estivessem assistindo, que os principados e potestades olham para essa movimentação, para esta grandiosa obra de Deus através da igreja. Queridos, isso é ser salvo. E aí quando a gente olha para tudo isso, a gente lembra, é verdade, tem um Covid em volta aqui. Percebe? Quando a gente volta o nosso coração para Deus, quando a gente volta para as coisas de Deus, parece que os detalhes, as coisas da nossa volta se tornam tão pequenas, tão efêmeras, tão sem sentido que a gente acaba deixando para lá. Então eu espero que esta visão que o apóstolo Pedro nos passou aqui, que o Espírito Santo nos entrega por meio da sua palavra, isso possa ficar no seu coração nos próximos dias. A sua salvação, a alegria desta salvação, que você possa desfrutar disso, aproveitar ao máximo disso. Então, e diante dessa visão grandiosa da salvação, a gente precisa aprender a lidar agora com as situações do dia a dia. Não é verdade? Como lidar com as situações do dia a dia? O que nós temos que fazer? É o que nós veremos então nos próximos encontros. Ok? Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus enche o nosso coração com essa salvação. Que ela seja a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de louvor a Deus. E que nada neste mundo roube de nós, tire de nós a satisfação que nós temos em Cristo. Tá bom, queridos? Muito bem. O meu tempo está terminando aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou encerrar essa transmissão. E aí, vou pedir para vocês reconectarem de novo para a gente orar. E aí, logo na sequência, tem alguns recadinhos, tá bom? Desconecta aí, a gente vai conectar de novo. Ok? Dá pra ver quem está conectado, o seu conectado, dá pra ver? Dá. Não tem o Facebook? Quem? Pode manter o Facebook? Pode tirar. Acho que tá bom.